Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Boa noite. Boa noite, Bocardi, Marcela, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, principal prova mundial para medir a qualidade da educação mostrou efeitos devastadores da pandemia em praticamente todos os países. Falamos sobre isso aqui. No Brasil, o cenário é de estabilidade. É uma boa notícia, então? Assim, tal, mais ou menos. Não dá para considerar boa notícia, né, Bocardi? Porque é uma estabilidade lá embaixo. Ou seja, não piorou, mas também não melhorou nem um pouco. E nos deixa ali entre os países na rabeira do mundo, nas 3 disciplinas avaliadas pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e é a principal prova, como você bem diz. Um índice da OCDE, que analisa ali vários países, e o Brasil está entre os 20 piores em matemática e ciências e entre os 30 piores em leitura. Isso vem se repetindo aí ao longo dos últimos anos. O Brasil experimentou uma leve melhora em 2009, governo Lula II, teve uma melhora em matemática, uma melhora também nas outras disciplinas, mas depois estabilizou nessa posição muito ruim da tabela, do ranking. O que nos fez ficar nessa posição de estabilidade, como a OCDE classificou? O fato de que outros países pioraram mais, entre eles países ricos, países que antes tinham ótimas posições, ótimos desempenhos no PISA e que sofreram um baque grande com a pandemia e tiveram perdas maiores. O Brasil não, oscilou ali dentro de uma espécie de margem de erro, permaneceu numa posição semelhante. Isso significa que a gente teve um bom desempenho na pandemia? Obviamente não. Mas significa que a rede montada por estados e municípios, inclusive para repor essas perdas e para evitar ali que os alunos tivessem uma evasão ainda maior, que tivessem mais prejuízo de aprendizagem, ela de alguma maneira funcionou para evitar o colapso total da educação. Mas isso nem de longe nos coloca numa situação melhor. Vai ser necessário um reforço bem maior, uma estratégia de fato para a melhoria da aprendizagem, uma nova política que olhe para as crianças em várias idades, porque esse exame mediu principalmente os alunos ali na faixa dos 15 anos. Então, toda a educação básica, esse é o final da educação básica, né? O final do ensino fundamental. Toda a educação básica tem que ser revista, repensada. E a pandemia passou, ficou para trás, mas a gente ainda tem muitas outras coisas que separam os estudantes brasileiros de começar a estar num nível de saber as coisas básicas que se espera de cada idade. Então, não é uma boa notícia, é uma notícia menos tenebrosa do que ela poderia ser, mas a gente não pode ficar feliz só pelo fato de que outros caíram mais do que a gente, sendo que a gente está numa posição tão ruim quanto o Brasil está. E Vera, a gente sabe que esses dados eles são referentes ao ano de 2022, né? Ao último ano de governo de Jair Bolsonaro. É muito cedo para dizer, ou já dá para a gente notar que esse primeiro ano de governo Lula teve mudança, deu um gás na educação de alguma forma ou ainda não? Olha, Marcela, só da gente não ter aquele caos que era o MEC sob Jair Bolsonaro, já dá para dizer que houve uma mudança positiva. A gente teve uma troca sucessiva de ministros, ministros que mais criavam guerra cultural do que faziam política educacional. Durante a pandemia, o MEC realmente foi um agente absolutamente ausente do suporte aos estados, não deu a diretriz básica, não forneceu material, insumo, nem nenhum tipo de orientação para que estados e municípios atravessassem aquela situação caótica. Isso talvez tenha contribuído
para a gente ter ficado com as escolas fechadas por tanto tempo, porque uma maior coordenação entre a área sanitária e a área educacional poderia ter mostrado que de todas as atividades a voltarem, a educação deveria ter voltado antes. Então faltou tudo isso. Então já é uma boa notícia que a gente tenha algum tipo de previsibilidade, de pessoas realmente comprometidas com política pública de educação e não só com guerra cultural e não só com diversionismo. Porém, dito isso, se esperava justamente mais, porque foi uma área muito penalizada durante os anos Bolsonaro e o governo do Ceará, do atual ministro Camilo Santana, tinha muito bons indicadores na área de educação. Não só assumiu o Camilo Santana, como a sua número 2 era a sua secretária de educação, sua vice-governadora, Isolda Sela, que também tem uma ótima reputação nessa área. Então, eu acho que se esperava que fosse haver mais empenho, mais velocidade e um gás, como você disse, maior do MEC nesse primeiro ano de governo. Não foi o que se viu. Ficou muito tempo numa consulta pública sobre manter ou não a reforma do ensino médio, acabou fazendo uma solução ali para agradar a todos, não desagradar ninguém. Também não investiu muito pesadamente no que se esperava que investisse, educação em tempo integral, que é uma política que é considerada capaz de mudar esse panorama da educação de uma maneira mais sustentável e mais orgânica. Então, isso também patinou ao longo desse primeiro ano. A questão que o ministro agora anuncia, que não vai mais ser permitido EAD, né, ensino à distância, para formar professores, ela vem no fim do ano, ela poderia ser algo anunciado já nas primeiras medidas, porque é sabido que esse tipo de modalidade de ensino é ruim em geral, mas muito especificamente ruim para formar professores. Então, faltou um pouco de dinamismo no MEC nesse primeiro ano. Não realizou nenhuma grande transformação que poderia, aí, continuadamente, né, ao longo de 4 anos de governo, nos fazer ter um incremento real da situação do Brasil nesses rankings educacionais. Mudando de assunto, um outro ponto importante, os dados do PIB do terceiro trimestre que saíram hoje, você já comentou no CBN Brasil, só que depois da divulgação teve comentários do Fernando Haddad, do presidente do BC, e aí os juros, de novo, aí na discussão, né? O ministro está recorrendo aí a um inimigo externo, já antevendo problemas. Eu acho que é isso, Bocardi. Eles trocaram farpas ali ao longo do dia. O Haddad claramente recorreu a essa bola fácil, que é culpar os juros, e pedir para o Banco Central fazer o trabalho dele, porque ele sabe que ele prometeu muita coisa, né? Ele está sustentando que a gente vai ter um crescimento de 3, ele deverá ficar em torno de 3, pode ser que seja maior que 3, mas tem muita gente que acha que não vai chegar a 3. Isso é bobagem, porque de qualquer maneira ele será maior do que o previsto no início do ano. É um bom crescimento. A se confirmar essas projeções, a gente vai ter o melhor biênio, contando o ano passado e esse, desde 2011. Então, tudo isso é bom, é melhor do que a expectativa que havia. Mas o Haddad está muito fechado naquela ideia de fazer um equilíbrio fiscal no ano que vem, né? Portanto, déficit zero, e tudo que ele prometeu. E ele sabe que se o PIB começar a perder velocidade de crescimento, vai ser ainda mais difícil ele cumprir aquilo que ele prometeu. Então, ele recorreu a essa saída que é muito fácil, embora seja também verdadeiro. Os juros no Brasil são altos, todo mundo sabe que são altos, mas ele subiu um pouco o tom. Ele vinha tentando uma parceria com o presidente do Banco Central, ele não era daqueles que mais apontavam o dedo para ele. Hoje falou, é preciso que o Banco Central faça o seu trabalho, como se não estivesse fazendo. O Banco Central vem reduzindo os juros num ritmo considerado conservador ainda pelo governo. O presidente do Banco Central participou de um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, um almoço, e ele usou isso para meio rebater a fala do Haddad. E quase foi como se ele falasse, olha, quem tem que fazer o seu trabalho é o ministro, mas ele não foi assim tão direto, que ele disse.
disse que a inflação ainda não está totalmente debelada, que o fantasma inflacionário ainda está por aí, a batalha, foi o termo que ele usou, a batalha contra a inflação não está ganha, que o ritmo de redução dos juros é o apropriado e que ninguém espera que o Brasil vá fazer 0% de déficit, ou seja, também deu uma cutucadinha no ministro, mas que ainda assim é necessário você confiar no governo porque é preciso haver previsibilidade. E aí no fecho ele dá a resposta para o Haddad, ele fala, olha, é preciso trabalhar em conjunto, como quem responde, olha, não sou eu que preciso fazer o meu trabalho, todos nós precisamos fazer o nosso trabalho em conjunto, porque isso é melhor para dar essa previsibilidade, ainda mais no momento em que a gente espera um cenário adverso da economia no mundo no ano que vem. Então ele procurou rebater o ministro sem carregar nas tintas, sem acusar o golpe de que ele estava diretamente respondendo, mas deixando claro que não é só com o Banco Central a tarefa, que a tarefa é de todo mundo. Ô, Vera, e aí, beleza, tem essa questão de recorrer a esse inimigo externo, como vocês pontuaram, você e o Bocardi, mas agora, de volta de viagem, o ministro Haddad tem uma agenda para cumprir, né? Uma das principais pendências, inclusive agora, é apresentar aquela tal saída negociada para o veto das desonerações, tema que está pujante no Congresso. Em que pé está tudo isso, hein? Olha, Marcela, eu tentei falar hoje com o ministro, não consegui, lógico, ele teve essa divulgação, uma divulgação importante e tal, mas falei com algumas pessoas do entorno do Palácio, dos outros ministérios e principalmente com o setor privado, que está muito na expectativa desse anúncio e com pessoas no Congresso que também estão na expectativa desse anúncio. Qual é a situação? Ele ficou de apresentar qual seria essa saída negociada para que o Congresso não precisasse vetar, derrubar o veto do presidente Lula para prorrogação das desonerações de folhas de pagamento que havia sido aprovada pelo mesmo Congresso. Acontece que ele tem que correr com isso, porque a semana para apresentar essa medida, qualquer que seja ela, e a gente tem poucas pistas do que seria essa saída negociada, a semana é esta que nós estamos, porque o Arthur Lira está fora, ele volta na semana que vem, então, por enquanto, segue em banho-maria ali as questões, mas aí apresentar esta semana para, se possível, desculpa, isso ser analisado pelo Congresso e aí se segurar a derrubada do veto. Tudo isso tem que ser negociado com o Lira, tem que ser negociado com o Pacheco, tem que ser negociado com os setores representativos dos sindicatos e das entidades patronais, porque tem um interesse grande dessas entidades nessa questão da desoneração, porque muda radicalmente a previsão de o que uma empresa vai ter de despender no ano que vem, então ele tem que correr com essa saída, qualquer que seja ela. Vai estender uma saída a todos os setores da economia que estavam contemplados com a desoneração? Vai ser só para aqueles mais intensivos em contratação de mão de obra? Vai ser por um prazo menor, mais enxuto do que a prorrogação da desoneração previa? Vai ser em valores diferentes? Tudo isso está ainda no plano da incerteza, ninguém sabe do que se trata e a gente sabe que as próximas 2 semanas vão ser muito corridas. Então, qualquer que seja essa saída, o tempo trabalha contra o ministro, ele está trabalhando contra o relógio para apresentá-la a tempo dela ser digerida, analisada e isso impedir ou não a derrubada do veto do Lula. E os demais projetos? Alguma chance de ser votado essa semana? Já está num climão de Natal, né? Daqueles, né? Bocardi, está um climão de Natal antecipado, mas eles vão ter de interromper esse climão na semana que vem, para ir fazer uma semana insana, 2 semanas insanas de votação. Por quê? Não bastasse todos os feriados que houve, todas as dificuldades de se votar coisas, todos os impasses, os deputados e senadores resolveram ir passear na COP. Que é uma agenda super importante, mas na qual eles têm ali uma participação colateral. O Lira, por exemplo, que não foi a semana passada, quando o Lula foi com o Pacheco, foi agora. Viajou, volta só dia 11, só segunda-feira que vem. Sem ele, a gente sabe que as coisas não avançam na Câmara. Então, por exemplo, a medida mais importante dessa agenda que você falou é a tal MP das subvenções, que está na Câmara.
O relator ficou de apresentar o seu relatório essa semana, mas aí é apresentar na comissão, para analisar na comissão e só depois que o Lira voltar, votar no plenário. Mesma coisa em relação à reforma tributária. Vai votar do jeitinho que saiu do Senado para que ela possa ser promulgada? O Lira se reuniu ontem com o relator Aguinaldo Ribeiro, mas eles não bateram o martelo em torno disso. Ficou também para a volta dele. O que se pode avançar nessa semana? Os projetos que andaram no Senado na semana passada e que faltam só passar pelo plenário. O projeto das apostas, por exemplo. Então, o Pacheco já voltou, isso dá para andar. Mas todo o resto, bem como a lei orçamentária, a LDO, vai ficar para as 2 últimas semanas antes do Natal. Então, é uma correria realmente alucinada que vai ter que ser feita no Congresso para dar tempo de votar tudo isso. E muita coisa vai poder ficar pelo caminho, porque se não acertar detalhes de tudo isso, alguns desses projetos têm impedimentos para passar, tem lobbies contra, tem ali resistências, então vai depender de muita conversa e os atores andaram viajando bastante para um período tão conturbado assim e não deixaram tudo amarrado, não. Vamos de música então, Vera, para encerrar o Viva Voz de hoje? Assaltaram o quê? Saltaram a gramática, Bocardi. A gente ficou ali pelo caminho nas notas.